Aleluia, glória a Deus. Sem mais delongas, eu queria que a mídia projetasse para mim 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 2. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão com expectativa para a palavra? Amém. O Senhor compartilhou uma palavra ao meu coração e eu vou te dizer como que eu recebi essa palavra. Foi muito inusitado, mas isso tem acontecido muito comigo. Eu creio que você possivelmente já possa ter provado dessa experiência em algum momento, né? Principalmente quem já tem essa oportunidade de ministrar a palavra. Quem estava aqui no culto que eu preguei sobre renúncia? Um monte de gente estava aqui, glória a Deus. E aquela palavra para mim foi muito diferenciada, né? Eu recebi aquela palavra de uma forma bem inusitada da parte do Senhor. E nesses dias, irmãos, eu estava orando porque eu não trago para você aquilo que eu acho interessante da internet. Amém. Eu não trago para você o que está na moda. Eu não trago para você o pregador que trouxe um sermão legal. Não, irmão. Eu tento entender da parte do Senhor aquilo que a igreja precisa ouvir e aquilo que a igreja precisa ser banhada, regada. Então eu busco em Deus. 1 Pedro no capítulo 5, no versículo 2, diz algo muito interessante, a mídia já projetou aqui, eu não sei se é a mesma versão, então eu vou ler a que eles colocaram. Diz assim: pastorei, então está falando para os pastores, né? Pastorei um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Uau! Então está falando aos pastores, olha, pastorei o rebanho de Deus. Tem versões que dizem assim, com temor e com tremor. Irmãos, eu fui surpreendido pelo Senhor com uma experiência nesses dias, e a gente sempre fica com a palavra, não com a experiência. Mas quando a experiência vem, ela pode agregar, pode ser bem-vinda. E eu estava dormindo, irmãos, e de repente eu fui literalmente despertado pelo Senhor com uma palavra. E essa palavra que veio ao meu coração é uma palavra que eu tive que pesquisar para entender sobre ela. Pensa só. Então eu acordei, era por volta de umas 3 horas da manhã, eu peguei o celular e a Luana falou: o que é que você está fazendo? Eu fiz: não, está tudo bem, pode dormir. E a palavra que veio no meu espírito, não sei se alguns de vocês talvez conheçam essa palavra, talvez não, mas foi a palavra efeito placebo. Diga assim: efeito placebo. Eu disse assim: Senhor, o que é que o Senhor quer me falar com isso aí? Geralmente minhas palavras não são assim. Amém? Mas essa palavra veio forte, rapidamente eu fui olhar nas escrituras, né, pesquisar algumas coisas, direcionado mesmo pelo Senhor. Irmãos, eu encontrei algo e eu queria ler para você. O que eu vou ler para você não é uma explicação da palavra, amém? E eu queria que a mídia já projetasse aqui para mim a primeira imagem da pregação dessa noite. Sabe o que é que eu quero essa noite? Te pastorear. Quantos querem ser pastoreados? Aleluia. Eu estava dando uma olhada, irmãos, sobre o significado dessa palavra na medicina, e diz assim, ó, presta atenção, diga assim: Deus vai falar comigo. Olha só que interessante, efeito placebo. Aí diz assim: é uma possível melhora, possível, ok? É uma possível melhora nos sintomas que alguns pacientes podem apresentar ao utilizar o placebo. Um tipo de tratamento criado para parecer com um medicamento real. Porém, é composto por substâncias químicas inativas. Diga assim: inativas. Agora eu quero que você diga: não é real e é inativo. Vamos continuar. E diz assim: é composto por substâncias químicas inativas, como amido e açúcar. Ele é usado principalmente nos estudos clínicos, onde o seu efeito é comparado com o do tratamento verdadeiro. Além dos efeitos positivos, a pessoa também pode apresentar consequências negativas, o que a medicina chama de efeito nocebo, ou nenhuma reação.
É interessante também ressaltar para você que a doutora, eu não sei pronunciar o nome dela, mas ela explica que o efeito placebo está mais relacionado com a aparente melhora dos sintomas do que com a cura de uma doença em si. Vou repetir, a doutora explica que o efeito placebo está mais relacionado com a aparente memória dos sintomas do que com a cura de uma doença em si. Ou seja, o placebo não pode curar uma doença. Você vai entender o que é que a gente vai falar essa noite. Ou seja, o placebo não pode curar uma doença, mas pode diminuir os sintomas causados por ela. Olha só que interessante, um placebo nunca fará com que um osso quebrado se cure mais rapidamente. Entretanto, pode fazer a dor parecer menos intensa. Aleluia, quantos estão aqui ainda? Vou repetir, um placebo nunca, diga nunca, nunca fará com que o osso quebrado se cure, mas pode trazer o efeito de que a dor pareça menos intensa. É interessante porque o texto continua dizendo, por conta desse possível resultado, esses medicamentos são utilizados em vários estudos clínicos para verificar a eficácia de um tratamento novo. Dessa forma, são comparados os efeitos causados pelo placebo e os causados pelo tratamento. Para que o novo medicamento seja considerado eficiente, é preciso haver uma diferença significativa entre os efeitos dos dois tratamentos. Aleluia, eu vou parar por aqui. Quando Deus trouxe essa palavra para mim, efeito placebo, rapidamente, irmãos, eu comecei a entender que o efeito placebo nada mais é do que uma pílula falsa, que o paciente toma e ele tem uma sensação de melhora, ou uma sensação de amenização dos sintomas. Quantos estão comigo? Mas o que a doutora diz é que jamais poderá, o efeito placebo, ou aquele comprimido falso, o medicamento falso, jamais poderá curar um osso quebrado. Ele pode apenas trazer uma sensação de alívio. E rapidamente eu comecei a conversar com o Senhor e eu disse, Senhor, eu preciso de uma definição, na sua ótica, do que seria o efeito placebo na vida de um crente. Aleluia. O que seria o efeito placebo na vida de um crente? O efeito placebo na vida de um crente é a sensação da resolução de um problema baseado em uma mentira. Eu vou bem devagarzinho hoje para você entender tudo que eu quero falar. Efeito placebo, essa foi a definição que o Senhor me deu. É a sensação da resolução de uma dor ou de um problema baseado em uma mentira. Então a pessoa pode ter a sensação que o problema está resolvido, a pessoa pode ter a sensação que a dor sumiu, mas na verdade ela está enganando a ela mesma. E eu disse, Senhor, tem que ter um texto nas Escrituras que possa respaldar o que eu estou falando. Afinal de contas, Senhor, eu estou ministrando no verbo da vida, e eu não posso ministrar uma verdade sem estar embasada numa verdade bíblica. Eita glória, aleluia, quantos estão comigo? Amém. E eu disse, o Senhor tem algum texto que eu possa levar para o meu povo, que vai dar veracidade a isso? E o Senhor me deu um texto que está em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, aleluia, Tiago, capítulo 1, versículo 22, se a mídia puder projetar para mim, eu agradeço demais, eu vou ler na minha versão, diz assim, versículo 22, diz, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A pior mentira que você pode contar é para você. A pior mentira que você pode falar ou contar na sua vida é para você mesmo.
Agora, o que é remédio? Eu vou te dizer o que é remédio. Remédio é a palavra. A Bíblia fala que a palavra de Deus é um remédio. Amém. Agora, irmãos, eu quero que você entenda algo. Embora a palavra de Deus seja um remédio, a Bíblia está mostrando aqui que esse remédio é aplicado quando o ouvinte está sentado ouvindo. Quando você está ouvindo a palavra, nesse exato momento, você está sendo curado. Amém? Por quê? Porque você está ouvindo a palavra, então você está recebendo dosagens de medicamento, e essas dosagens estão atuando naquilo que você está enfrentando, você está sendo curado. Agora, eu entendo que o princípio ativo do remédio só é, você sabe que toda cápsula, para que ela faça efeito, ela precisa romper no organismo. Eu acredito que o romper da cápsula da palavra de Deus não está no ouvir, está no praticar. Quando você ouve, você recebe o medicamento. É como ir no posto. É como ir numa farmácia. Mas quando você pratica, o medicamento rompe. E você pode provar do princípio que ele carrega. Aleluia. Agora entenda algo, irmãos. Tem muito crente na sua vida que ele está provando de um efeito placebo. O que é isso? Ele está ouvindo e não está praticando. E se ele não pratica, a Bíblia diz que ele está enganando a ele mesmo. Enganando a ele mesmo. Como? Ouvindo por aqui, saindo por aqui. Ouvindo por aqui, saindo por aqui. É possível então, pastor, eu estar sendo medicado com um efeito placebo? É possível, irmãos, você está fazendo de um medicamento real um medicamento placebo. Por quê? Porque eu já expliquei que a definição que Deus me deu sobre placebo é a sensação da resolução de um problema ou uma dor baseado numa mentira. Então, irmãos, eu quero que você entenda algo nessa noite e preste bem atenção no que eu estou te falando. Quando é que o crente ele começa a usar essa medicação? Lembra? O efeito placebo, antes de mais nada, ele traz uma sensação de alívio. Ele pode não trazer uma cura, mas a sensação de alívio ele pode trazer. Quando é que o crente prova do efeito placebo? Quando ele usa a sensação de melhora como uma definição de sucesso. Vou repetir. Quando o crente usa a sensação de melhora como uma definição de sucesso, significa que ele aceitou a medicação chamada efeito placebo. Porque veja bem, o efeito placebo ele não é inútil na sua totalidade. O nocebo é inútil, porque ele traz nenhum resultado ou piora. Agora, o placebo, ele pode não curar, mas traz uma sensação de resolução ou melhora. Esse é o problema na vida do crente. Ele não pratica, mas ele tem resultados. Vamos lá? Presta atenção, Deus quer falar com você essa noite. Ele não pratica, mas ele tem resultados. E os resultados que ele tem, ele percebe na sua vida uma falsa sensação de melhora. E pior que isso, além da falsa sensação de melhora, ele percebe uma falsa sensação de sucesso. Falsa sensação de sucesso é o princípio ativo que opera no efeito placebo. Falsa sensação de sucesso é o princípio ativo que opera no efeito placebo. O que é uma falsa sensação de sucesso? Eu vou te dizer, não lê a Bíblia, mas as coisas estão indo bem, efeito placebo. Não ora, mas as coisas acontecem. Eu nem orei, a porta se abriu. Efeito placebo. E vou te dizer, a porta que se abriu sem oração, você não tem garantia nenhuma que foi Deus que te deu a chave. A porta que se abriu sem oração, você não tem garantia nenhuma que foi Deus que te deu a chave daquela porta. Vamos adiante? Não lê a Bíblia, tem resultado.
ele acredita nesse resultado porque traz uma falsa sensação de alívio ou uma falsa sensação de sucesso, efeito placebo. Não ora, mas a porta se abriu, ok, quero te dizer, efeito placebo, porque a falsa sensação de sucesso pode trazer para você a ideia que você está sendo curado. Aleluia. Vamos adiante. Será que você aguenta, irmão? Eu sei que faz tempo que eu não prego, aí quando eu prego, eu venho com uma mensagem dessa, mas eu creio que você vai ser pastoreado essa noite. Então, aperte os cintos aí, que a gente vai decolar. Aleluia. Efeito placebo. O que é isso? A porta se abriu. Eu nem orei, a porta se abriu. Cuidado, você não orou para essa porta. Você não tem garantia nenhuma que Deus te abriu essa porta, você não tem garantia nenhuma que a chave que girou essa fechadura foi Deus que te deu, e eu quero te dizer uma coisa, o diabo pode abrir portas também. Você já assistiu aqueles filmes que a pessoa está fugindo de alguém, um andar bem alto, e quando ela abre a porta não tem nada? Essa é a porta que o diabo abre. Você abre, mas o que te espera lá embaixo não tem piso. Toda porta que Deus abre para você tem fundamento. Todas. Quer ver outra coisa na vida do crente? Não congrega, mas tem resultados. Efeito placebo. Não se preocupa não, se você não quiser dar amém, eu vim preparado psicologicamente para faltas de amém. Amém. Aleluia. Não congrega, mas tem resultado. Peraí, vamos fazer uma matemática simples. Se eu não congrego e eu tenho resultado, será que de fato o congregar é tão importante assim? Porque se o congregar fosse tão importante assim, eu não teria resultado sem congregar, porque 1 mais 1 é 2. Cuidado, você pode estar tendo sucesso sem congregar, mas quem te garante que esse sucesso não faz parte de um efeito placebo na sua vida? Quem te garante que essa medicação aí está de fato surtindo resultado? Porque eu vou te dizer, todo sucesso, escuta o que eu vou te falar agora, grava isso em nome de Jesus, todo sucesso fora do plano de Deus é fracasso. Vou repetir, todo sucesso fora do plano de Deus é fracasso. Dizem, a gente ensina, né, na verdade, que a fé vem pelo ouvir. Então vou deixar você ouvir de novo. Todo sucesso fora do plano de Deus é fracasso. Todo sucesso fora do propósito é fracasso. Todo sucesso fora da vontade de Deus é fracasso. Mas está dando certo, mas é fracasso. Mas está funcionando, mas é fracasso. Não tem fundamento, são portas para precipício. Então, não lê a Bíblia, mas tem resultado. Não ora, mas tem resultado. Não congrega, mas tem resultado. Vamos arrochar um pouquinho. Não dá o dízimo, mas tem resultado. Irmãos, você acha mesmo que o dízimo é o único princípio para você ter um resultado? Não. O dízimo nunca foi a chave mestra para o resultado. O dízimo é a chave mestra para a fidelidade. Porque se fosse assim, irmão, um traficante de droga não tinha tanto dinheiro. Afinal de contas, o traficante de drogas, ele não vai dar o dízimo dele, mas ele está ficando rico. Um corrupto, se ele rouba, obviamente que nem dízimo ele vai dar. Mas está ficando milionário. Então ficar milionário nunca foi relacionado ao dízimo. O dízimo nunca foi uma promessa para te deixar bilionário. O dízimo não se trata e nunca se tratou de uma promessa para você ficar rico. O dízimo sempre se tratou de uma ação voluntária para demonstrar a Deus a voluntariedade do seu coração e o reconhecimento de que tudo que você faz não poderia fazer se não fosse por Ele. Eu não dou o dízimo e tem resultado. Tudo bem, é uma falsa sensação de melhora, é uma falsa sensação de resolução de problema baseada em mentira, porque sobra. Mas sobra por fracasso. Vou repetir, pensa comigo. Pastor, até sobra. Sobra mesmo, eu sei, vai sobrar. Sobra na vida do ímpio, porque não sobraria na vida do justo?
Amém. Sobra na vida do ímpio, irmão, porque não sobraria na vida do justo. Agora entenda uma coisa, presta atenção aqui. Entenda o que eu estou te dizendo. Sobrar vai sobrar. Se você congregar o resto da sua vida até Jesus arrebatar a igreja, e você nunca der o dízimo, eu tenho certeza, irmão, que vai sobrar. Pode acontecer de sobrar. Às vezes você pode provar também, praticando o efeito placebo, de repente, Deus o livre, né? Você pode provar também do efeito nocebo. O que é o efeito nocebo? Resultado nenhum ou piora. Você tem que ver o seu rosto. Porque assim, Jesus vai arrebatar a igreja. Irmão, quando Jesus arrebatar a igreja, eu não vou levar meu carro. Se você quiser ficar com ele. Você entende que no arrebatamento ninguém vai ligar para casa, carro ou conta bancária? Não vai adiantar de nada. O tesouro está lá. Mas eu percebo no meu espírito que o grande questionamento que o diabo usa na vida de muitas pessoas é: presta atenção, se fosse verdade mesmo, se de fato fosse um princípio, porque todo medicamento, eu aprendi com a Luana, ela me deu uma aula que ela trabalhou como engenheira civil, mas na empresa farmacêutica, ela disse assim para mim: todo medicamento tem um princípio ativo. Essa palavra princípio te lembra alguma coisa? Sim ou não? Sim, a palavra princípio me lembra a palavra de Deus. Agora, pensa comigo, se eu não estou praticando o princípio, mas coisas estão acontecendo, o diabo pode usar isso para dizer para você: se fosse tão importante assim, se fosse tão importante assim, as coisas não estariam dando tão certo. Só que você não entende que o que está dando certo fora do princípio ativo, ou o que está dando certo fora da fórmula que Deus criou, é fracasso. O que está dando certo fora do verdadeiro medicamento é efeito placebo. É efeito placebo. Sobra, mas é efeito placebo. Olha só, está enganando você mesmo. É efeito placebo. Então, vamos recapitular. Não ora, mas tem sucesso. Não lê a Bíblia, mas tem sucesso. Não congrega, mas tem sucesso. Não dá o dízimo, mas tem sucesso. Não se envolve no trabalho, na igreja, mas tem sucesso. Ah, se servir fosse tão importante assim, por que eu tenho sucesso sem servir? Então vamos conversar, amigo. Se a questão é sucesso, então vamos ver qual é a definição de sucesso que você carrega. Você está falando de sucesso de 100 anos ou 120 anos, porque é isso que você vive? Porque se essa é a sua definição de sucesso, realmente eu continuaria sem servir. Agora, o sucesso que eu estou planejando, ele ecoa na eternidade. Então, se a definição de sucesso que você carrega é para essa vida, de fato você vai ter sucesso sem servir. Agora, se a definição de sucesso que você carrega é para a vida eterna, a Bíblia fala, como o pastor Tiago pregou aqui, que o que eu e você fizemos vai passar perante Jesus. Faça uma pergunta para você mesmo e responda para você mesmo: qual é o medicamento que eu estou tomando? Eu estava meditando nessa palavra e eu lembrei daqueles tic-tac. Quem lembra? Tic-tac. Tic-tac, para quem não sabe, irmãos, são essas balinhas de menta que vem num potinho assim transparente e você sacode assim, faz aquele barulhinho e teve o nome tic-tac. Quem é da época do tic-tac aqui, irmão? Eu não estou falando TikTok, eu estou falando tic-tac. Amém? Amém? Ainda tem, né? Olha só que interessante. Se você fazia o que eu fazia, graças a Deus eu nasci de novo, mas era uma moda, a gente carregava tic-tac no bolso e quando chegava na escola, a gente, como um bom agente secreto, tirava o tic-tac do bolso. Tac. Abria o tic-tac, colocava na mão, fechava.
colocava no bolso e de repente aquele amigo chegava e dizia: o que é isso aí? Aí você dizia: é remédio. Hã? Sim ou não? Não fazia isso? Irmão, quem não fez isso, você não teve infância. Ó, irmãos, eu fazia muito isso, colocava na mão aqui, ó. Tinha uns que vinha colorido, aí aqui era bom mesmo. Então o que é que fazia? O que é isso aí? Me dá um. É remédio, não posso te dar. Isso me mostra que não é de hoje que a gente toma remédio falso para resolver problema verdadeiro. Isso me mostra, irmão, que a prática de tomar remédio falso para resolver problema de verdade não vem de hoje na nossa vida. Mostra para mim, pastor, um efeito placebo na vida do crente. Te mostrei 5. Todos eles, você pode ter uma falsa sensação de resolução de problema. Todos eles, você pode ter uma falsa sensação de resolução de problemas. Mas eu digo, essa falsa sensação é baseada em uma mentira. Efeito placebo não cura, só alivia sintomas. E eu digo, tem coisas que as pessoas sofrem quando estão doentes, que o médico até diz, não tome remédio. Aí você diz, como assim? Porque esse remédio, se você tomar, vai encobrir os sintomas. Quando você tem sintomas encobertos, você é alguém que se exclui da cura. Aleluia! Aleluia! Quando você tem sintomas encobertos, você é alguém que se exclui da cura. Eu estou te dando pelo menos 5 fatos aqui de um efeito placebo na vida do crente. Não ora, não congrega, não lê a Bíblia, não dá o dízimo, não se envolve no serviço da igreja, mas está tendo resultado na sua vida. Amigo, vai durar essa vida. Mas não vai durar a próxima. E se tiver um efeito nocebo, você vai descobrir uma coisa. Porque toda vez que o efeito nocebo chega, a gente só descobre uma coisa com ele: estamos doentes. E agora? E quando alguém descobre que está doente, a primeira coisa que ele faz é procurar um médico. E o que é que o médico faz? Qualquer médico passa para você um remédio que geralmente é dipirona. Toma aí umas gotinhas de dipirona, vai ficar bom. É assim ou não? É o que eu nem fiz internato, irmão. Nem precisei. Você vai no médico, ele diz para você, toma uma dipirona. Aí o que é que acontece, irmãos? Quando nós descobrimos que estamos doentes e vamos no médico, o médico pode passar uma medicação que só vem de fora do Brasil. Sabe o que é que você faz? Você compra. E eu vou te dizer porque você compra a medicação. Eu queria que passasse o próximo slide aqui para mim, por favor, a próxima imagem. Sabe por que você compra a medicação? Porque você entende, se eu tomar essa medicação, ela vai solucionar o meu problema. Agora, o que é um remédio? O que é um remédio? Eu vou te dizer, um remédio, irmão, é um princípio ativo ou a junção de princípios ativos que atuam diretamente na resolução de uma consequência. Olha só que imagem bonita. Vou repetir, remédio nada mais é do que um princípio ativo ou a junção de princípios ativos que atuam na resolução de uma consequência. Remédio não trata causa, remédio trata consequência. E aí, continuo ou paro? Irmão, remédio não trata causa, remédio trata consequência. Que consequência? Está doendo aqui, aí tomou, aí vai lá aquele princípio ativo e vai operar naquilo. Aí o que é que você descobre? A dor passou. Falsa sensação de resolução de problema baseado numa mentira. Só que agora você está tomando um princípio ativo, você está tomando um remédio de verdade. E é bom. Porque a dor vai embora de verdade. Qual é a vantagem do remédio verdadeiro? A dor vai embora de verdade.
E tem crente que toma remédio? Tem, a palavra de Deus é um remédio. Agora entenda, eu vou te explicar as duas formulações da palavra de Deus. Tem crente que procura ela como um remédio. E o que é que acontece? Ele está passando por um problema, ele corre para a igreja. E ele ouve a palavra, problema nas finanças, o que é que eu faço? Porque agora eu estou com um problema financeiro. Eu corro para a igreja, eu ouço o medicamento e o medicamento diz o seguinte... Ó a bula do medicamento, problema financeiro, abri a bula, aí diz assim, seja fiel. A bula diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Aí o que é que a pessoa faz? Faz isso fielmente, até a dor ir embora. Afinal de contas, quem nunca teve com problema financeiro e disse assim, vou dar o dízimo para ver se resolve? Irmãos, eu não estou falando nenhuma mentira aqui não. Eu estou falando a verdade para você. Tem crente que pensa assim, sabe quando é que ele dá o dízimo? Quando passa por um problema. Aí ele pensa assim, vou tomar o remédio. E ele compra às vezes até a caixa mais cara. E toma, estou passando por uma enfermidade, e agora o que é que eu faço? Bom, eu vou na igreja, eu vou ouvir a palavra, eu vou tomar um remédio, e graças a Deus, irmãos, por Deus, porque a Bíblia diz, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me rejeitou. Não, a Bíblia diz, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. É assim ou não? É. Graças a Deus por Deus, porque quando a gente busca o remédio, Ele não diz assim, agora quer tomar remédio? Não vou dar remédio não, agora vai ficar doente. Não, Deus não faz isso. A Bíblia diz, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. Uau! Você tem um Deus misericordioso, compassivo, longânimo, cheio de misericórdia. Então, quando a coisa aperta, o crente busca a Deus e surge a miserável e ordinária doutrina do pagar o preço. Quanto custa o remédio? Bom, para Deus começar a ter legalidade para operar na tua vida financeira, vamos começar a ser fiel no dízimo. Primeiro mês, fiel. Segundo mês, fiel. Terceiro mês, fiel. A dor foi embora. Pronto. A dor foi embora, estou bem de novo. Aí o que é que acontece? O que é que acontece, irmãos? Deus, quando você precisar de novo, Ele vai te socorrer de novo. Mas o crente pensa assim, o que é que eu faço para melhorar de vida? Bom, é financeiro, começa a ser fiel no dízimo. Fiel, fiel, fiel. O que mais que eu faço? Começa a congregar. Congrego. O que mais que eu faço? Começa a ler a Bíblia. Li um capítulo por dia, li 2 por dia, li 3 por dia. Começa a orar. Oração, estou orando. Começa agora a servir num departamento. Estou servindo, não falta uma escala, não falta nada. E ele começa a ver os sintomas indo embora. Os sintomas da falta indo embora. Os sintomas da falta de presença, de propósito. Está servindo na igreja, descobrindo o propósito dele. Aí o que é que acontece? A ausência de propósito começa a ir embora. Olha que coisa linda. Aí começou agora a congregar. E ele começa a valorizar que cada culto é importante. E as crecas tudo, irmão, começa a ir embora. Você está comigo ainda? Por quê? Tomando remédio e os sintomas indo embora. Os sintomas indo embora. E o que é que Deus faz? Deus está ali, irmão, disponível para dar os medicamentos. O crente toma e ele pensa assim, quanto custa essa caixa de remédio aí? Fidelidade. Quanto custa essa outra caixa de remédio? Compromisso. Quanto custa essa outra caixa de remédio? Obediência. Aí ele é fiel, obediente e comprometido. E ele acha que está pagando um preço. Não, irmão, o preço foi pago há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Você não está pagando o preço. Você só está tomando remédio para resolver a consequência que você mesmo causou. Digo-vos isto por palavra do Senhor. Aleluia.
Você só está tomando remédio para resolver a confusão que você criou. A consequência, porque a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Está escrito. E por ninguém pode ser tentado. Porque todo homem, e homem, está falando aqui homem e mulher, todo homem é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus não é o seu problema. Deus é a sua solução, porque quando você está em problema, Ele ainda está te dando medicamento. Tem um medicamento de ser fiel, por exemplo, nos dízimos. Tem o medicamento de ser comprometido, por exemplo, congregar. Tem o medicamento de ser obediente, ler a Bíblia e orar. O crente faz isso tudo, que não é nada mais, nada menos do que sua obrigação, e ele acha que está pagando um preço. Não, você não está pagando um preço. O preço foi pago, irmão. Você não está pagando um preço. Você não está pagando um preço. Você não está pagando um preço. Você só está se curando. E você ainda tem a capacidade de achar que você está pagando um preço para Deus operar. Não, irmãos, Deus já operou faz tempo. Você só está tomando remédio para se curar daquilo que você deixou se enfermar. Porque você não estava tomando o medicamento certo. Você estava enganando a você mesmo. Quando você decidiu tomar medicamento de verdade e percebeu os sintomas indo embora, aí você acha que está pagando um preço. Não, você só está provando da misericórdia de Deus, que está deixando os sintomas ir embora ao você fazer aquilo que não é nada mais, nada menos do que sua obrigação. Então não tem problema tomar remédio não, pastor, para os sintomas ir embora? Não, não tem problema. Está doente? Tome remédio. Eu sei que você está esperando que eu diga assim, está doente e creia em cura. Mas sabe, querido, ninguém pode crer em cura se não muda hábitos. Eu vou crer que meu colesterol vai baixar. Comendo porcaria o dia todo. Vai baixar nada, irmão. Se não tiver cuidado, até morre. Irmãos, eu não estou com raiva, não. Eu disse no início, eu só estou pastoreando você. Amém. É só um cuidado. Quem vem aqui, irmão, vai tacar fogo em você. Eu fico com você. Então é meu dever te falar essas coisas. Aleluia. Então não tem problema tomar remédio não, pastor. Não, eu sei que você estava esperando que eu dissesse crer em cura, mas ninguém crê em cura sem mudança de hábito. E outra coisa, não tem nada de errado crer em cura tomando remédio. Você pode colocar o comprimido na mão e falar, seus dias estão acabando. E pronto. Irmão, eu ponho o meu óculos e eu digo, rapaz, a minha vista é perfeita. Eu fui fazer exame de vista. A médica, que letra tem aqui? Eu, tal. Ela, que letra tem aqui? Tal. Que letra tem aqui? Tal. Ela, nossa, seu grau é alto e você enxerga tudo. Eu, tudo. Ela, não era para você enxergar assim não. Eu sei. Eu enxergo. Quantos estão entendendo aqui? Agora, tem problema não então, né, pastor, tomar remédio? Não, eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, a farmácia de Deus está aberta 24 horas. O problema é que quando a gente toma um remédio e percebe o efeito dele, e os sintomas vão embora, quando a doença chega de novo, me escuta, Deus quer falar com você. Quando você está doente, você paga o preço que for no remédio. Mas quando os sintomas vão embora e a doença chega de novo, você diz assim, rapaz, eu já sei como tratar isso. Eu não vou nem comprar a fórmula original, eu vou comprar, passa a próxima imagem aqui para mim. Genérico. Nada contra o genérico.
como a Luana me explicou, né? Eu queria, explicando minha pregação para ela, queria atacar o genérico, irmão. A Luana disse: genérico é uma bênção, amor, porque ele tem substâncias do princípio original, só que numa proporção que não é a fórmula original. Eles chegaram perto daquilo, não é? Não? É igual, né? Olha aí, é igual. Só que a fórmula original, eu vou tentar replicar aqui, eu não sou farmacêutico não, viu? Você tenha paciência. A patente, né? A Luana me explicou que parece que depois de uns 10 anos a patente é liberada, né? Alguns, muito obrigado, Rogério. Então, veja só, depois de algum tempo a patente daquela substância é liberada, ok? E quando a patente é liberada, eles lançam o genérico. Só que o genérico é a mesma fórmula, a mesma coisa, só é mais barato. Estou errado? Vixe, isso dá outra pregação, meu amigo. O genérico não paga a marca, pensa só. Nem o fabricante original. Meu Deus do céu. Já dá outra pregação aqui, meu irmão. Já dá outra pregação. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você compra o genérico porque é mais barato. É a mesma fórmula. A mesma fórmula. Vou repetir, a mesma fórmula, mas você compra o genérico porque agora você quer pagar um preço menor na solução do seu problema. Vou repetir, você só compra o genérico porque você quer pagar um preço menor na solução do seu problema. Aquele que, quando deu a primeira vez, você pagou alto, dizendo que era pagando o preço, né? Aí agora você paga um valor menor, porque você já aprendeu que funciona. É a mesma fórmula, funciona, eu vou pagar um preço menor. Afinal de contas, para que ir? Irmão, eu vi nessa palavra o Senhor mostrando para mim que tem crente que é um crente genérico. É. O que é um crente genérico? Para que ir todo culto se eu posso ir no domingo? Vamos para um nível mais avançado. Para que ir todo culto se eu posso ir o domingo que eu quero? Irmão, você sabia que era para essas cadeiras estarem cheias? Eu não sei onde está o resto do povo, mas eu digo, devia estar aqui. Aleluia. Então entenda, irmão, tem crente que é um crente genérico mesmo. Ele sabe a fórmula original, ele até, mas não tem, ele paga mais barato. Eu já ensinei aqui, vou te ensinar de novo. Dízimo é 10%. Não existe 5%. Não existe 3%. Não existe 7%. Não existe 9,9%. Dízimo é 10%. Irmãos, a gente tem que parar de ser genérico na nossa vida. Eu já entendi aqui, eu já te expliquei, é a mesma fórmula. Mas a gente tem que parar de, se a gente quer crescer, tem que parar de pagar mais barato, irmão. Sabe por que muita gente não cresce? Entenda o que eu estou falando no contexto, viu? Paga mais barato. Podia orar mais. Podia ler mais. Podia congregar mais. Podia se envolver mais. Mas está tendo resultado. Se está tendo resultado, por que correr atrás do sucesso? Mas sabe de uma coisa que Deus tratou comigo? Todo mundo que toma remédio, ele não está atrás da cura, ele está atrás do alívio. Vou repetir. Todo mundo que toma remédio não está atrás da cura, está atrás do alívio. Qual é o problema de tomar remédio demais, pastor? Próxima imagem aqui para mim, por favor. É isso mesmo que você está vendo. Você pode se tornar um hipocondríaco.
Decifra aí para mim o que é isso. Hipocondríaco é uma pessoa que ela é viciada em tomar remédio para tudo. Doeu meu dedo, vou tomar um remédio. Doeu minha unha, vou tomar um remédio. E eu disse, Deus, eu sei que hipocondríaco talvez o povo não vai entender muito bem não. Tem alguma definição? Quem se torna especialista em tomar remédio é comparado ao crente que se torna especialista em dar desculpa. Oi? Oi? Rogério disse que tem que vir de capacete, que é só pedrada. Eita glória. Palavras da salvação, né? Irmão, crente que é hipocondríaco na linguagem de Deus aqui, clara para você, é crente que se tornou especialista em dar desculpa. Eu não congrego, mas tem esse remédio aqui, ó. É genérico. É a mesma fórmula. Eu ligo o YouTube e assisto em casa. Pronto. Maravilha que você tem o YouTube que assiste em casa. Mas liga para o pastor do YouTube para ver se ele vai te visitar. Liga para o pastor do YouTube para ver se ele vai te visitar. Irmão, não sei se eu continuo para você voltar domingo. Você voltar domingo, né? Domingo você está aqui animado, empolgado. Irmãos, pensa comigo. Um hipocondríaco, ele é especialista em tomar remédios. Ele até medica a gente. Você está sentindo o quê? É bom tomar isso, viu? Toma isso aí que passa. Especialista, meu amigo, em tomar remédio. Eu fico pensando nos crentes hipocondríacos, ou seja, são especialistas em desculpa. Eu não congrego, mas assisto em casa. Eu não me envolvo, mas quer saber de uma coisa? Eu evangelizo na rua. Mas na igreja, eu ouvi isso, irmão. Eu não preciso servir na igreja, eu evangelizo na rua. Essa desculpa pode até colar aqui. Eu quero ver você olhando para Jesus e falando assim: eu não servi lá na igreja. Porque o senhor sabe o que eu fazia na rua, né? Evangelizava na rua. Deixa eu te falar uma coisa: egoísmo é sentar quando tem tanta coisa para fazer aqui. Aleluia, Jesus, Maranata. Se tornando bom em desculpa. Quem é bom em desculpa não vai ser bom em mais nada. Irmão, eu estou te alertando para a tua eternidade, ainda dá tempo, acorda. Eu quero ver você lá ganhando galardão, meu irmão. Quero ver você lá provando de coisas excelentes. Agora, como eu te falei, o remédio nada mais é do que um princípio ativo que trata a consequência, ou a junção de princípios ativos que trata a consequência. Eu tenho certeza, irmão, certeza que a vontade de Deus para o crente não seria Deus como aquele que vai permitir um crente hipocondríaco, ou seja, especialista em desculpa. A vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida, seria procurar... Coloca aí para mim, por favor. Próxima imagem. Ficou muito grande, né? Mas seria um nutrólogo. Você sabe o que é um nutrólogo? Um nutrólogo, irmão, ele vem não para tratar a causa. Ou melhor, ele não vem para tratar a consequência. Ele vem para tratar a causa. Sabe o que é que Deus quer que a palavra seja na nossa vida? Não um remédio. O que Deus quer que a palavra seja na nossa vida é como um nutrólogo para nós. Aquele que não trata a causa, ou melhor, aquele que não trata a consequência, mas trata a causa. Vou repetir. O que Deus quer não é que a palavra, irmão, seja para a gente um remédio. O que Deus quer é que essa palavra se torne para a gente um nutrólogo, que trata a consequência, ou melhor, que trata a causa, não a consequência. Amém? O que é que o nutrólogo faz? Ele tenta descobrir na minha e na sua vida qual é a raiz do problema. Por que eu sinto tanta dor de cabeça? O médico vai dizer, toma um dipirona.
Mas o nutrólogo vai dizer o quê? Coloquei até, procurei uma imagem que tinha umas frutas, umas coisas assim. Tudo que você gosta de comer. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. As coisas que você não gosta de comer provavelmente são as mais nutritivas para o seu corpo. Ninguém vive de churrasco, irmão. Ninguém vive de churrasco. Um churrasco às vezes é bom. Rapaz, a gente vai ter um churrascão esses dias aqui. 14, 15, 16, 17. Vai ser fogo, meu amigo. Vai ser bom demais. É. Mas às vezes você tem que ser servido de uma maçãzinha. Ó, vamos comer uma uva, uma melancia. Eu não gosto, eu quero a carne, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. O que o nutrólogo trata não é a consequência. O que o nutrólogo trata é a causa. Por que está tendo tanta dor de cabeça? Está se alimentando errado. Por que está tendo tanto problema com colesterol? Está se alimentando errado. Por que está tendo tanto problema? Não está fazendo exercício. O que é que eu estou... Não está bebendo água. O que é que eu estou querendo trazer para você? Se tua nutrição estiver ok, você não vai ser um crente hipocondríaco, você vai ser um crente saudável. O que é uma nutrição ok? É uma nutrição que você permite ir na raiz do problema. Quer ver Jesus como um nutrólogo operando? Não quer não? Mas eu vou te mostrar assim mesmo. Olha só, Jesus, ele está caminhando, vê de longe uma figueira. Quando Jesus viu a figueira de longe, olha o que é que Jesus fez. Foi ver se nela, porventura, acharia figos. Não era tempo de figos, mas as folhas estavam verdes. Então, se as folhas estavam verdes, provavelmente teria figo. Amém? Então, Jesus pensou, não é tempo de figo, mas as folhas estão verdes. Se as folhas estão verdes, talvez tenha figo, eu vou ver. Está comigo ainda? Aí Jesus vai lá, dá uma olhada na figueira, Jesus procura figo, não tem figo. E alguns dizem, Jesus queria ensinar uma lição aos seus discípulos. Irmão, Jesus não era um ator. Será que eles estão ouvindo? É melhor um passo para trás. Nunca, ninguém jamais coma fruto de ti. Vamos embora. Aí no outro dia chega Pedro, mestre, a figueira que tu amaldiçoou secou. E Jesus, eita, deu certo, eles ouviu. Não, irmão. Jesus olhou para a figueira e ele viu que ela não estava fazendo o que devia fazer. Jesus olha para a figueira e ele enxerga nela alguém que está fora do propósito. Não está fazendo o que devia fazer, não está dando fruto. E sabe o que é que Jesus faz? Além de não estar dando fruto, você ainda está trazendo uma aparência que não tem. Porque se tua folha está verde, tu devia estar cheio de fruto. Mas como você ainda tem a aparência e nem fruto está dando, sabe o que é efeito placebo? Parecer, mas não é. Olha lá, olhou para a figueira, verdinha, vai ter figo, porque se tem folha, tem figo. Não é tempo de figo, mas tem folha, se tem folha, tem figo. Olhou lá, quando olhou, não tem. Olha o que Jesus fez. Quer saber de uma coisa? Jesus com fome, viu? 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar, isso depois de pregar o dia todo. Jesus olhou para a figueira e disse, quer saber de uma coisa? Nunca ninguém jamais coma fruto de ti. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, morra. Sabe o que foi que aconteceu? Nada, aparentemente. Porque enquanto o efeito placebo produz um resultado logo aparente, o que Deus fala para você talvez pareça não estar acontecendo, porque o efeito placebo, irmão, ele age de fora para dentro, a palavra de Deus age de dentro para fora. E sabe o que é que estava acontecendo com aquela figueira? Ninguém estava dando nada para o que Jesus disse, mas quando ela ouviu o que Jesus falou, ela começou a morrer por dentro. Sabe o que é que a palavra, o remédio da palavra faz, a nutrição da palavra faz? Ninguém está vendo, ninguém está vendo, ninguém está vendo, você está mudando por dentro.
Ninguém está vendo, mas coisas estão acontecendo por dentro. Ninguém está vendo, mas daqui a pouco, meu irmão, sabe o que significa fruto? Quando a gente ensina sobre fruto do Espírito no Rema, nós ensinamos que fruto nada mais é do que a manifestação visível de um poder invisível que opera por dentro. Sabe o que é nutrição? É um poder invisível que opera por dentro. Irmãos, não aconteceu nada. Talvez os discípulos ficaram assim: o que é que Jesus fez? A figueira nem se mexeu. No outro dia, Pedro chega com a novidade do dia: mestre, sabe a figueira que você amaldiçoou? Pois é, ela secou. O que se parasse aí estava bom, mas olha o que ele disse: mestre, a figueira que você amaldiçoou secou desde a raiz. O que é que você está querendo dizer, pastor? Jesus é o nutrólogo mais excelente que você vai conhecer. Ele nunca tratou um problema pelo fruto, ele sempre tratou um problema pela raiz. Ele nunca, o que é que você está querendo dizer? Jesus nunca trata problema tratando consequências. Jesus sempre trata problema com a causa. Eu creio que a palavra pode te convencer melhor que eu. Então vamos observar Jesus mais uma vez como um nutrólogo. Jesus está ali, ele chega e ele encontra uma mulher no poço. Começa um diálogo com essa mulher. E Jesus está fazendo sua consulta. E ele diz assim: mulher, deixa eu te falar uma coisa. Vai chamar teu marido? Aí ela disse assim: marido? Eu não tenho marido. Aí Jesus disse assim: é verdade. Você já teve 5. E o que você tem agora, nesse exato momento, nem é teu. Sabe o que é que eu vejo Jesus fazendo aqui? Primeiro Jesus pergunta assim: você quer viver no placebo? Você quer viver na sua mentira? Aí ele faz a pergunta: cadê teu marido? Essa pergunta que Jesus estava falando era nada mais nada menos do que dizendo assim, ó, para ela: e aí, quer viver nessa mentira mesmo? Porque você já tentou aliviar, ou você já tentou ter a solução do seu problema baseado numa mentira? 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e a mentira que você está vivendo agora é a mesma coisa, porque o marido não é seu. Irmão, será que você está entendendo o que eu estou falando? Jesus encontrou alguém que já tinha tomado 5 doses de efeito placebo. Ela tentou resolver um problema baseado em um alívio e uma solução de um problema que era falso, de uma solução que era falsa. Porque, como eu já disse, efeito placebo nada mais é do que a solução, ou a sensação de uma solução, efeito placebo nada mais é do que a sensação da resolução de um problema baseado numa mentira. Aquela mulher já tinha tentado resolver o problema 1, 2, 3, 4, 5. E nesse momento, o problema que ela estava tentando resolver ainda era um efeito placebo, porque o marido não era dela. Se o marido não era dela, podia até dar atenção para ela, mas era baseado numa mentira. Se o marido não era dela, podia até dar dinheiro para ela, mas era baseado numa mentira. Ou seja, aquela mulher vivia um efeito placebo. E Jesus chega para ela e diz assim: querida, você quer viver ainda essa mentira? Aí ela olha e diz assim: eu não tenho marido. Quando ela diz isso, o que ela está querendo dizer para Jesus é mais ou menos o seguinte: me fala aí, qual é a verdade? Aí o nutrólogo entra em cena e ele diz assim: você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu. Ela olhou para ele e disse assim: uau, eu vejo que você é profeta. O melhor dia da nossa vida é quando Jesus nos servir uma bandeja que carrega as verdades que confrontam as mentiras da nossa vida. Vou repetir. O melhor dia da nossa vida é quando Jesus oferece para nós uma bandeja com tudo que a gente não quer comer, mas que essa bandeja traz verdades que confrontam as mentiras da nossa vida, porque Jesus sabe: enquanto você viver mentira, eu não posso trazer para você a nutrição correta. Você vai viver tomando um remédio placebo, muitas vezes provando do nocebo. O que é o nocebo mesmo?
falta de resultado ou resultado negativo. Ou então, tomando placebo, falsa sensação de resolução de problema. Tomando nocebo significaria uma solução sem resultados ou piora. Tomando medicação, ou seja, se tornando alguém viciado em remédio, agora nem quer mais pagar o que pagava pelo remédio, ainda paga o genérico. E entendo, o genérico é a mesma fórmula, eu estou falando de esforço. E depois não avança, porque afinal de contas nunca trata a causa, sempre trata a consequência. O que é que eu enxergo pelo Espírito? Irmão, presta atenção. Se hoje você identifica que você está vivendo na sua vida nada mais, nada menos do que o tratamento da causa, ou melhor, da consequência e não da causa, você precisa do nutrólogo chamado Jesus. Até quando, irmão, você vai viver tratando consequências? Finanças está indo ruim, vou começar a dar o dízimo. Minha vida está sem propósito. Estou tendo problema nessa área. Vou começar agora a ir para todos os cultos. Não serve na igreja. Senso de propósito indo embora. Vou começar a servir agora. Até os sintomas ir embora. Há quem possa dizer no seu coração essa noite, dura esse discurso, quem pode suportá-lo. Mas eu digo para você, irmão, hoje Deus está colocando diante de você escolhas. No culto que eu preguei eu falei sobre renúncias. Nesse eu estou falando para você, e se você puder gravar algo desse culto, grave isso. Hoje Deus está mandando você escolher se você quer viver tratando consequências, desenvolvendo vícios negativos, falsa sensação de resolução de problema, ou se você quer a ajuda do nutrólogo chamado Jesus, que vai diretamente na raiz do problema. Terminei. Espero, irmão, que essa palavra sirva para você refletir. Espero que essa palavra tenha te alimentado, tenha te pastoreado. Pastor, não vai fazer nenhum apelo para orar por mim hoje. Essa não é uma noite para orar por você. Essa é uma noite para você orar por você. Essa não é uma noite para o seu pastor orar por você. Essa é uma noite para você dobrar os seus joelhos e se cumprir na sua vida o que a Bíblia diz: avalie o homem a si mesmo. A avaliação hoje é por sua conta. E aí, não me responda, mas a pergunta fica no ar: que nota você tira? Está tratando causa ou está tratando consequência? Viver tratando consequência, irmão, é uma grande mentira. Viver debaixo de um efeito placebo é uma grande mentira. Decida hoje de que lado você está. Sai de cima desse muro miserável. Eu sei que você já conhece a história, mas como quem está pregando sou eu vou falar. Diz que tinha um crente em cima do muro, irmão. Os demônios ficavam caladinho. E os anjos diziam: desce para cá. Aí ele disse assim: por que os demônios não me chamam também? Ele disse: porque o muro é deles. Viver em cima do muro significa nem prova na totalidade do que Deus tem, nem prova na totalidade do que o mundo tem. Nem prova de ser fiel, nem prova de ser infiel. Nem prova de compromisso, nem prova de falta de compromisso. Aí a Bíblia diz assim: se você não prova de um, não prova de outro, significa que você nem é frio, nem é quente. Você é morno. E quando Deus pega o morno, a Bíblia diz assim, quando Ele prova, a Bíblia diz: porque tu não é frio e nem é quente, é morno, eu estou a ponto de vomitar você.
Se você está aqui hoje, cadê o Eli?